Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, sou advogado. Estamos aqui hoje para trazer mais um vídeo para o nosso canal. Um vídeo sobre direito previdenciário, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, que até antes da reforma era chamado de aposentadoria por invalidez. Nós já vamos para quase 3 anos de reforma da Previdência e muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação a esse benefício, principalmente sobre o que mudou com a reforma promulgada lá em 2019. Então, se você ainda tem dúvidas sobre esse benefício, vem comigo que esse vídeo é para você. Mas antes de tudo, eu peço que você dê aquela força para o nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é o seguinte, é com relação ao nome. A reforma da Previdência modificou o nome da aposentadoria por invalidez. Agora ela é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Ou seja, desde 13 de novembro de 2019, foi a data da promulgação da emenda constitucional número 103 de 2019, passou então a se chamar aposentadoria por invalidez para aposentadoria por incapacidade permanente. Então essa é a primeira mudança que a gente já identifica nesse benefício. Só, pessoal, que é qualquer um que consegue receber esse benefício? Não é qualquer pessoa. Para você ter direito a esse benefício, você precisa preencher 3 requisitos. O primeiro requisito para você conseguir esse benefício é a carência. O que é isso? Carência é o tempo mínimo de contribuições que você precisa verter para o INSS para você ter direito a um benefício. No caso da aposentadoria por incapacidade permanente, a carência é de 12 contribuições mensais. Para explicar a carência, pessoal, eu gosto de fazer uma alusão aos planos de saúde. O plano de saúde é bem parecido. A partir do momento que você adere a um plano de saúde, existe uma carência mínima para você passar a usufruir dos benefícios do plano. Por exemplo, consultas, cirurgias, né? No INSS é a mesma situação. Para você ter direito a um benefício do INSS, você precisa ter uma carência mínima. Nesse caso da aposentadoria por incapacidade permanente, a carência mínima é de 12 contribuições mensais. O segundo requisito, pessoal, é você ter qualidade de segurado. O que é qualidade de segurado? É você estar inscrito na Previdência Social e estar contribuindo, vertendo contribuições em dia para a Previdência Social, ou estar no período de graça. Período de graça é aquela situação definida em lei que, mesmo que você não esteja contribuindo para o INSS, você mantém a sua qualidade de segurado. Para vocês entenderem qualidade de segurado, imagine o seguinte exemplo. Vamos considerar que um empregado trabalhou com uma empresa por 2 anos e depois foi dispensado. No período que ele trabalhou com a empresa como empregado, o patrão descontava o INSS dele e repassava a Previdência. Ou seja, ele tinha qualidade de segurado porque ele era empregado e ele vertia contribuições para o INSS como empregado, como segurado obrigatório. No entanto, quando ele foi dispensado, ele deixou de fazer essas contribuições, até porque ele não recebia mais salário do empregador. No entanto, depois de 12 meses da dispensa, ele ainda mantém a qualidade de segurado, que é o período de graça, que a gente chama. Então, se acontecer algum infortúnio no período de 12 meses depois da dispensa, ele ainda vai estar acobertado pelo INSS, porque ele está justamente no período de graça. E por fim, nós temos o terceiro requisito, que é a incapacidade total e permanente. Para você ter direito a esse benefício, é preciso que um médico perito, seja na esfera administrativa ou judicial, ateste que a sua incapacidade é total e definitiva para exercer qualquer profissão, ou seja, sem possibilidade de reabilitação em outra profissão. Só para ressaltar, essa incapacidade total e definitiva tem que ser atestada por um perito médico, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Se você conseguir diretamente no seu primeiro pedido que o INSS te conceda a aposentadoria por incapacidade permanente, o perito médico do INSS tem que atestar que você está total e definitivamente inválido. Agora, se você entrou com um processo na Justiça Federal, por exemplo, o perito médico nomeado pelo juiz vai ter que atestar por meio de um laudo que você também está total e definitivamente incapacitado pelo trabalho. Caso o perito do INSS ou o perito do juízo verifique que a sua situação, que a sua incapacidade é temporária e parcial, nesse caso aí já não cabe o benefício por incapacidade permanente, mas sim um auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença que a gente chamava antes da reforma. Nessa questão, pessoal, da incapacidade total e permanente, eu quero fazer uma ressalva com vocês que muitas pessoas têm dúvidas e confundem uma coisa com a outra. O fato da pessoa ter uma doença grave
não significa que ela tem automaticamente direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente. A doença não se confunde com a incapacidade, tá? Uma coisa é distinta da outra. Então, não faz qualquer diferença se você tem uma doença grave, uma doença leve, uma doença mais grave, menos grave. O que vai fazer a diferença é se essa doença que você tem te torna total, definitivamente incapaz para o trabalho. O que vai ser averiguado, conforme eu falei antes, pelo médico do INSS ou pelo médico do que o juiz designar para te avaliar. Então, pouco importa a gravidade da doença e muitas pessoas confundem isso. O fato de ter uma doença grave não significa direito imediato à aposentadoria por incapacidade permanente. Então, para concluir, para a gente não esquecer, a gente precisa de 3 requisitos para conseguir a aposentadoria por incapacidade permanente. Primeiro, a carência, que no caso dessa aposentadoria são 12 contribuições mensais. Segundo, manter qualidade de segurado ou estar no período de graça, que é aquele período que mesmo que você não contribua, você ainda fica com a qualidade de segurado, ou seja, seguro pelo INSS. E o terceiro requisito é a questão da incapacidade total e permanente. Com relação à carência, são todas as pessoas que precisam comprovar as 12 contribuições mensais? Não. Algumas hipóteses você está isento de comprovar a carência, como por exemplo acidente de qualquer natureza, acidente ou doença do trabalho e no caso de doenças que estão classificadas no regulamento da Previdência Social, como por exemplo tuberculose ativa, mal de Parkinson e entre outras. Eu vou deixar no link da descrição do vídeo quais são as hipóteses que você não precisa comprovar a carência de 12 contribuições mensais. Vamos supor que você preencheu todos os requisitos, carência, qualidade, segurado e está total e permanentemente incapacitado para o trabalho e que você passou a receber a aposentadoria por incapacidade permanente. Significa que você vai receber essa aposentadoria pelo resto da vida? Não. No caso, o INSS pode te convocar a cada 2 anos para rever o seu benefício. Isso a partir da data do início da concessão do benefício, tá? Então, a partir do momento que você recebeu, é dever do INSS te convocar a cada 2 anos para rever se você ainda tem aquela incapacidade que iniciou a concessão do benefício. A chamada do INSS para rever depois de 2 anos é justamente para isso, para verificar se você ainda está total ou permanentemente incapacitado. Só que o INSS convoca todo mundo a cada 2 anos para fazer essa revisão? Não, nós vamos ter 3 exceções. Pessoas com HIV, quem completou 60 anos e também quem completou 55 anos ou mais e que tenham decorrido 15 anos desde a data da concessão da aposentadoria. Então vamos imaginar a seguinte situação. Um senhor completou 60 anos de idade e que recebe aposentadoria por incapacidade permanente. No entanto, o INSS recebeu uma denúncia dizendo que esse senhor continua trabalhando, ou seja, ele está recebendo aposentadoria por incapacidade permanente e continuou trabalhando, apesar de ter sido constatado que ele está total e definitivamente incapacitado para o trabalho. Nesse caso, em tese, por ter 60 anos, ele não seria convocado por INSS. No entanto, existe uma suspeita de fraude no benefício, pois ele está recebendo benefício por incapacidade e continuou trabalhando. Nesses casos, independente das situações que afastam a chamada do INSS para rever o benefício, esse senhor, por questões de fraude, poderá sim ser convocado pelo INSS. Inclusive, o INSS pode suspender o benefício dele, inclusive com o risco dele ter que devolver todos os valores que ele recebeu para o INSS. Essa suspensão de benefício, no caso de fraude, pessoal, está prevista lá na Instrução Normativa número 128 do INSS, lá no seu artigo 331, inciso 4º, que diz o seguinte: o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente será suspenso quando, inciso 4º, reavaliar a incapacidade em caso de indício de fraude. Então, concluindo, independentemente se você se enquadrar nas situações que o INSS não te convoca para reavaliar a sua incapacidade, se ocorrer uma suspeita de fraude e isso ficar averiguado pelo INSS que de fato existe uma fraude no recebimento do benefício, o INSS sim pode suspender o seu benefício. E para finalizar, eu quero falar com vocês a respeito dos valores dessa aposentadoria, porque depois da reforma da Previdência, houve uma significativa mudança. Antes da reforma, ou seja, até 12 de novembro de 2019, o cálculo dessa aposentadoria correspondia à média dos seus 80% maiores salários de contribuição, ou seja, é uma fórmula extremamente benéfica para o segurado. Só que depois da reforma esse critério mudou. Hoje é feita uma média de todos os salários de contribuição depois de julho de 94. E sobre essa média é aplicado um percentual de 60%, mais 2% que exceder 20 anos para caso de homens e 15 anos no caso de mulheres. Esse é o critério trazido com a reforma da Previdência. Isso está previsto lá no artigo 26, parágrafo 2º, inciso 3º da Emenda Constitucional número 103 de 2019.
Contudo, a própria reforma da Previdência trouxe exceções a essa nova regra de cálculo. Se você preencheu todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente após a reforma da Previdência, e se sua incapacidade decorre de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, no caso esse critério de cálculo também tem uma modificação. Nesse caso, você vai receber 100% da média aritmética de todos os salários de contribuição posteriores a julho de 94. E como há uma diferença de critérios de cálculos, e muitas das vezes o critério de cálculo para quem sofre um acidente de qualquer natureza é mais prejudicial do que aquele critério quando é acidente de trabalho, alguns tribunais vêm declarando a inconstitucionalidade do artigo 26, parágrafo 2º, inciso 3º da Emenda Constitucional número 103 de 2019, dizendo que, mesmo para aquelas aposentadorias não acidentárias, o critério de cálculo vai ser 100% da média do período contributivo posterior a julho de 94. Isso porque os tribunais vêm entendendo que há uma quebra de isonomia, de proporcionalidade entre as aposentadorias não decorrentes de acidente de trabalho e as aposentadorias por incapacidade permanente decorrentes de acidente de trabalho. Bom, pessoal, nosso vídeo termina aqui. Esses foram alguns apontamentos acerca da aposentadoria por incapacidade permanente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal.